Fala rapaziada do YouTube, hoje eu vim trazer um assunto que está sendo muito recorrente no YouTube, principalmente sobre Yu-Gi-Oh, né? Muitas pessoas estão vendo vários vídeos no YouTube falando que Yu-Gi-Oh morreu, perdeu a graça, ficou complexo, ficou muito difícil. Eles espantaram todos os jogadores casuais do mundo, que é um jogo que não serve mais. E eu vim dar minha opinião sobre isso. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu não quero criticar nenhum canal que está falando sobre isso. Tem 350 milhões de canais falando sobre isso. Existe mais canais falando de Yu-Gi-Oh! Do que canal fazendo conteúdo normal, digamos assim. Mostrando gameplay, falando sobre o Duel Links, Master Duel, falando sobre os jogos em geral. Né? Para quem não sabe, eu fiz um vídeo recente de Yu-Gi-Oh! Espero que vocês possam conferir no meu canal. Mas a primeira coisa que eu queria falar mesmo é o seguinte: Yu-Gi-Oh! Não morreu porque tem várias pessoas falando Yu-Gi-Oh! Então Yu-Gi-Oh! Não morreu. Já começa por aí. Esse é o primeiro ponto. Qualquer coisa que é muito falada, muito comentada, ela não morre. E sobre as críticas que as pessoas fazem ao Yu-Gi-Oh! Atual, é o seguinte: Yu-Gi-Oh! Quando ele surgiu, ele era simples. Era basicamente colocar monstro, colocar armadilha, colocar carta mágica e ser feliz. É lógico que no começo já existia combos, estratégias extremamente apelonas, roubadas, que é uma coisa que sempre teve. O Yu-Gi-Oh! Nunca foi exemplo de balanceamento. Mas a questão é que o público foi envelhecendo conforme foi adicionando as novidades no Yu-Gi-Oh! Quando o Yu-Gi-Oh! Começou a ser complexo, não teve reclamação porque o povo estava envelhecendo junto. E você pode ter certeza que a empresa ela não está muito preocupada com as pessoas que são mais simples. Porque o público do Yu-Gi-Oh!, se você for perceber, é um público mais velho. É um público que começou a assistir o anime na época que saiu. Né? É muito difícil ter pessoas novas, né? Entrando nesse mundo de Yu-Gi-Oh! É muito difícil. Porque o jogo é muito complexo. O básico de Yu-Gi-Oh! Já é muita coisa para um ser humano normal, né? Para a pessoa aprender a jogar isso, a pessoa tem que ter muita paciência, porque é um dos jogos mais difíceis que tem para você aprender, porque é muita estratégia, é muita carta, cada carta faz uma coisa, cada arquétipo vence a partida de um jeito, né? São milhões de regras, né? Tem regras até as pessoas experientes não lembram, né? De tanta coisa. E isso só pode agradar as pessoas mais velhas. É muito difícil um jogo de estratégia conseguir atingir o público mais novo. Embora isso, teoricamente, seja o objetivo da Konami, da empresa. Porque você tem cartas mais infantilizadas. Digamos assim, você também, se você for analisar os últimos animes, eles eram mais infantilizados. Para conseguir um público mais novo. Né? Tem o Rush Duel, que faz parte do Yu-Gi-Oh! Que é um jeito de se jogar mais simples. Né? Nos últimos tempos surgiu o Yu-Gi-Oh! Genesis para tentar fazer com que as pessoas joguem com cartas antigas, na época que era mais simples. Né? Tem várias pessoas que aproveitam esses formatos de Yu-Gi-Oh! Mais simples. O Yu-Gi-Oh! Duel Links, quando surgiu no mobile, ele era mais simples, para tentar conseguir um público mais casual. Mas conforme o tempo foi passando, ele foi ficando complexo. Eles não conseguem colocar novidade no Yu-Gi-Oh! Sem aumentar a complexidade. Toda novidade que eles colocam no jogo aumenta a complexidade. Yu-Gi-Oh! Duel Links começou como um jogo simples, e aí conforme o tempo foi passando, foi ficando cada vez mais complexo. Né? Era muito simples as jogadas, as estratégias. E aí, o que aconteceu com o Yu-Gi-Oh! No Duel Links foi a mesma coisa que aconteceu ao longo das sagas. Na primeira saga, só tinha fusão e ritual. Aí depois foi síncro. Aí depois foi XYZ para aumentar a complexidade. Depois foi pêndulo. E por último, Link. Né? Você pode ter certeza que nem vai surgir mais tipos de invocações por causa das críticas que a comunidade está fazendo ao Yu-Gi-Oh! Que, na minha opinião, isso prova que a comunidade de Yu-Gi-Oh! É extremamente apaixonada pelo jogo. Porque eles estão lamentando há anos, né? Tem vídeo de 2 anos atrás, 3 anos, pelo que eu me lembro, falando que Yu-Gi-Oh! Acabou, né? Se fala, nos últimos, sei lá, 5 anos se fala de Yu-Gi-Oh! Acabar. De piorar, de que não presta, que ficou muito complexo, né? As pessoas que acompanham Yu-Gi-Oh! Há muito tempo, uma parte aceitou,
essa complexidade e outra parte não aceitou. Eu sou uma pessoa que joga Yu-Gi-Oh! Até hoje, só que eu jogo Yu-Gi-Oh! Antigo, né? Eu jogo, por exemplo, esse daí que tá mostrando no vídeo, nessa gameplay, que é o Yu-Gi-Oh! 5DS Tag Force 6. Nessa época o jogo não era tão acelerado, né? Eu não gosto tanto dessa ideia do jogo ser o que é hoje, muito acelerado, onde você pode vencer a partida muito rápido, tu vence a partida em 2 turnos. É tipo Speed Duel, 2 turnos, 3 turnos, tu ganha a partida em 2 minutos e acaba fazendo um combo absurdamente apelão que não deixa o adversário fazer nada, né? Eu não gosto muito disso. Eu acho que ninguém é obrigado a gostar disso, mas eu acho também que a parte boa é que tem vários jogos antigos de Yu-Gi-Oh! E vários formatos para a pessoa jogar, né? Eu acho que a solução para poder fazer as pessoas pararem de reclamar do Yu-Gi-Oh! Seria fazer muitas e muitas novas cartas dentro de um sistema onde várias cartas de Yu-Gi-Oh! Não são permitidas, várias cartas apelonas não são permitidas. Teria que resetar o Yu-Gi-Oh!, digamos assim. Jogar fora grande parte das cartas que já existe e criar um Yu-Gi-Oh! Novo, com as mesmas regras, só que com táticas mais simples e fazer de um jeito onde a pessoa é forçada a usar as novas cartas que não são apelonas, né? E remover muitas cartas, porque o Yu-Gi-Oh! Já tem um sistema de banlist, que é uma lista grande de cartas proibidas que não pode ser usado, que vai atualizando sempre, né? E a empresa acaba sendo vítima das cartas novas porque elas lançam e aí você vê que a carta é apelona e passa um tempo ela é proibida. Aí as pessoas que gastaram tempo e dinheiro comprando cartas novas ficaram no prejuízo, porque usaram essas cartas durante um tempo curto e depois elas foram forçadas a parar de usar porque a carta ficou proibida. Então acaba sendo uma coisa esquisita, né? É como se fosse tu comprar um carro, aí passa 5 meses, você tem que jogar o carro fora porque o carro foi proibido. Você ficou mega animado com o carro, aí sei lá, o governo proibiu o carro porque o carro é muito rápido. Aí foi proibido. É basicamente isso que acontece com o Yu-Gi-Oh! Então, para não acontecer isso, tinha que resetar, na minha opinião, né? Colocar regras que tentam impedir as apelações, impedir esse jogo rápido que o Yu-Gi-Oh! Virou, né? Por exemplo, colocar a regra de não poder fazer 350 invocações especiais, que é uma coisa que acontece hoje em dia, né? Não poder puxar 1 milhão de cartas, diminuir o searching do jogo, né? Que seria você buscar cartas no seu deck em algum lugar. Então, eu acho que é basicamente isso resolveria o Yu-Gi-Oh! Mas eu não sei se isso vai acontecer, né? Então, essa é a minha opinião sobre essa história de Yu-Gi-Oh! Morrer, né? Novamente, eu não vim querer ofender ninguém que tá fazendo vídeo sobre isso, mas essa é a minha opinião. Então é basicamente isso aí, pessoal. Se inscreva no canal. Espero que vocês me apoiem, deixe seu like. Valeu, falou!